Bom dia a todos os alunos do primeiro ano. Eu preparei uma videoaula para vocês, espero que vocês curtam. Base molecular da vida. Nós estaremos estudando os componentes químicos da célula. Composição química das células. Basicamente, substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Nessa primeira videoaula, nós estaremos estudando as substâncias inorgânicas que compõem as células. Substâncias inorgânicas. É composto basicamente pela água, H2O, e vários tipos de sais, sais minerais. A água. A água é muito importante para todo ser vivo, e a quantidade de água e sais minerais numa célula, no organismo, deve ser perfeitamente balanceado, né? Isso é chamado equilíbrio hidrossalino e é decisivo para a manutenção das células. E a queda desse teor de água a níveis críticos leva a desequilíbrios hidrossalinos e põe em risco a vida da célula e do organismo, porque desidrata, né, as células e desidrata, logicamente, né, todo o organismo. Obtenção de água. A água é obtida através de digestão de alimentos sólidos e pastosos e também através mesmo da própria ingestão da água, né? Nós seres humanos, precisamos ingerir água diariamente, né, em quantidade suficiente. Tem gente que esquece, né, de beber água. E no final de cada reação de síntese proteica, síntese de glicídios, de lipídios, no final de cada processo respiratório, também de fotossíntese, no caso dos vegetais, ocorre a formação de moléculas de água. Então, quanto maior a atividade celular, maior vai ser a quantidade de água no citoplasma da célula. E nos tecidos, né, muscular, nervoso, proporção de 70% a 80%, enquanto no tecido ósseo é só de 25%. Ainda a proporção da água. O teor de água no organismo depende, né, da espécie considerada. Por exemplo, nas águas vivas, nos quinidários, chega a 98%. Nos moluscos, 80%. Na espécie humana varia entre 60% e 70%. E essa quantidade de água, essa proporção, também varia com a idade do indivíduo, né? Quanto mais novo, maior a quantidade, né, proporcional de água. À medida que vai envelhecendo, essa quantidade de água vai ficando menor. A importância. Primeiro, a água serve de solvente. É o solvente universal, né, dos líquidos orgânicos. É solvente do sangue, da linfa, dos líquidos intersticiais nos tecidos, de todas as nossas secreções, lágrima, leite, suor, urina. Então a água, o primeiro papel dela de importância é de ser solvente. Segundo, é a fase dispersante de todo o material citoplasmático. Todas as organelas citoplasmáticas que estão lá na célula, elas ficam dispersas, né, naquela solução coloidal lá, gelatinosa, e é devido à água, né? Ela faz dar essa separação entre as organelas citoplasmáticas. Em terceiro lugar, ela atua no transporte de substâncias entre o interior e o exterior da célula. Ela faz aí essa troca, né? É necessária a água para acontecer
processo aí de transporte dos nutrientes e também das secreções de dentro da célula para fora e de fora para dentro da célula. A água também é muito importante porque ela participa de quase todas as reações químicas, né, que se processam aí nos organismos, dentro das células, as reações de hidrólise, né, processos em que as moléculas grandes de proteínas, lipídios e carboidratos se fragmentam em moléculas menores. A água exerce um papel fundamental aí nessas reações. E a água, devido ao seu calor específico alto, ela serve para regular a temperatura nos animais homeotermos. Vou explicar melhor essa questão aí de calor específico, porque vocês ainda não estudaram na física, né? Nem na química. Calor específico é a quantidade de calor necessária de um corpo, de uma substância, para que ela venha subir a sua temperatura em 1 grau. Ou a quantidade de calor necessária para ela, que ela tem que perder, né, para que a temperatura dela caia 1 grau. O calor específico da água é alto, ou seja, ela precisa de receber muito calor para aumentar a temperatura e tem que perder muito calor para diminuir a temperatura. Então ela consegue manter um certo equilíbrio de temperatura. E como os organismos possuem uma quantidade significativa de água, né, os homeotermos, animais homeotermos, então ela serve aí de um termostato. Ela regula e estabiliza a temperatura corporal nesses indivíduos. Vamos ver aqui uma noção de pH. pH, essa escala de pH é uma escala logarítmica que serve para medir, quantificar a acidez em uma substância. Essa escala vai de 0 a 14, sendo que o 7 indica que a substância é neutra. Se ela tiver pH 7, ela não é nem ácida e nem básica. Abaixo de 7, essa substância é ácida. Acima de 7, o pH acima de 7 indica que a substância ela é alcalina ou básica. E a água ela serve para regular esse pH, né, principalmente no nosso sangue e também no interior das células. Então é isso aí. Estudem, tá? Copiem os textos, vai dando pausa aí, vai copiando os textos. Eu vou passar também algumas atividades para vocês. Vocês copiem as atividades no caderno. Resolva, né, faz com carinho, deixa tudo no caderno, não é necessário entregar. Eu estarei discutindo os exercícios com vocês na sala de aula. E depois que nós tivermos corrigido, eu vou também postar o gabarito dessas questões no nosso grupo no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês e bons estudos. Tchau.